CS50i with Python. Tic-tac-toe. O projeto Desafio Tic-tac-toe referencia a semana 0 do CS50i with Python de Harvard, onde que a gente tem os problemas de busca, search. Aqui a gente tem o projeto 0, do qual faz parte o Degrees, e também o Tic-tac-toe, que é o jogo da velha. O objetivo desse projeto é a gente desenvolver um algoritmo de jogo da velha, o Tic-tac-toe, no qual o jogador, nós, como usuários manuais, jogamos contra um algoritmo de inteligência artificial utilizando o Minimax. Então, utilizando o Minimax, a gente vai implementar IA para jogar o jogo da velha da melhor maneira possível. Na questão dos arquivos, existem os dois principais arquivos para esse nosso projeto. Runner.py, que é o arquivo que vai construir o painel do jogo da velha e vai fazer a execução juntamente com as libraries do Pygame e outras que a gente vai ver em seguida. E o arquivo do qual a gente vai ter que implementar as nossas funções, que é esse o desafio, que é o tic-tac-toe.py. Tic-tac-toe.py ele possui toda a lógica para jogar e fazer os movimentos ideais. Runner.py foi implementado para nós jogarmos, tá? Ele contém o código da interface gráfica do jogo, portanto a gente não vai mexer nesse arquivo. O único arquivo que a gente mexe é no tic-tac-toe.py, onde que a gente vai ter que informar as funções necessárias, preenchê-las com o nosso código manualmente para que a gente consiga desenvolver esse jogo da velha utilizando o algoritmo de Minimax. No arquivo tic-tac-toe.py, a gente primeiro define 3 variáveis. O x, que é o jogador que vai ter como símbolo o x, o O maiúsculo, que seria a bolinha do jogo da velha, e o empty para as células do jogo da velha, as casinhas que ainda não estão ocupadas com x ou o O, no caso a bolinha, tá? Para representar os possíveis movimentos no tabuleiro. A função initial state, ela retorna o estado inicial do tabuleiro, que é todo vazio. Para esse problema, opta-se representar o tabuleiro de 3 por 3. É uma matriz com 3 linhas e 3 colunas, aquele popular do tic-tac-toe, o jogo da velha que a gente já conhece. Então, a gente pode baixar o código do tic-tac-toe online, onde que eu já baixei o código. Ele vem com os arquivos de fonte, requirements, o arquivo errors. Esse arquivo eu defini, eu fiz uma criação, porque a gente vai implementar esse invalid action error aqui, que vai ser necessário, então você vai ter que criar esse arquivo para essa nossa solução. Ele não vem nativamente do acervo de Harvard, a gente fez essa implementação manual. E as especificações para o projeto, para resolver esse desafio são: a gente vai ter que completar as implementações das funções Player, Action, Result, Winner, Terminal, Utility e Minimax, tá? A função Player, ela deve receber o estado do tabuleiro como entrada e retornar uma jogada, seja ela do X ou da bolinha, no caso O maiúsculo. No estado inicial do jogo, o X ele sempre vai fazer o primeiro movimento. Então, a gente pode escolher no começo do jogo se a gente vai querer ser o jogador do X ou da bolinha. O X sempre vai ser o primeiro movimento, independente se formos nós, o jogador elencado para jogar com o X, ou a inteligência artificial, que vai ser a nossa adversária nesse quesito. Posteriormente, o jogador alterna com um movimento adicional. Então, X passa para o outro, no caso a bolinha. Qualquer valor de retorno é aceitável na placa, que a gente vai chamar de placa, mas na verdade no algoritmo a gente tem colocado como board, tá? De terminal for fornecida como entrada, ou seja, o jogo já terminou. A função actions deve retornar o conjunto de todas as ações possíveis que podem ser colocados os símbolos ao longo do tabuleiro. Cada ação deve ser representada com uma tupla, seja Y de linha ou J de coluna, onde a linha ela movimenta 0, 1 ou 2, que são as 3 linhas, e colunas também, tá? 0, 1 ou 2, que são as 3 colunas, por isso a matriz 3 por 3, que é o board, que é a base, é o campo para o jogo da velha, com as células que deverão ser preenchidas com os símbolos, que no estado inicial são todas vazias, empty. Movimentos possíveis são quaisquer células do tabuleiro que ainda não tenham os símbolos X ou 0, ou seja, todas as células que têm empty como valor inicial. Qualquer valor de retorno é aceitável se a placa, board, terminal, for fornecida como entrada.
A função result ela deve receber o quadro e ação como entrada e retornar o novo estado do tabuleiro sem modificar o quadro original. Se essa ação não for válida para conselho, o programa deve gerar uma exceção. Então, a gente vai ter que trabalhar com try except do Python. O estado do tabuleiro retornado deve ser o tabuleiro que resultaria da tomada do tabuleiro de entrada original e permissão para que o jogador, cuja vez é fazer o movimento na célula indicada e da ação pela entrada que ele vai fornecer. O tabuleiro original deve ser inalterado, então a gente vai ter que pegar o tabuleiro original, deixar no local e trabalhar em cima de uma cópia desse tabuleiro original utilizando o Minimax. O Minimax, nesse caso, acabará exigindo considerações de muitos estados diferentes no tabuleiro durante o processamento. Ou seja, simplesmente atualizar as células do tabuleiro original não vai ser a implementação correta dessa função e a gente não vai conseguir resolver esse desafio com a nota final, com a nota máxima final no caso, tá? Então, é o que a gente faz, é uma deep copy, é uma cópia desse tabuleiro antes de fazer qualquer alteração. Então, a gente precisa implementar a deep copy também para chegar no resultado final aceitável desse desafio. A função winner, que é de vencedor, deve aceitar o tabuleiro como entrada e retornar o vencedor do tabuleiro se não houver empate, tá? Se o X venceu o jogo, ele deve retornar X. Se o O maiúsculo, a bolinha, venceu, ele deve retornar o O maiúsculo. Caso contrário, ele vai ter que retornar aí o empatado, o nono. É possível vencer o jogo com 3 movimentos seguidos na horizontal, na vertical e também na diagonal, que é o que a gente conhece já no tic-tac-toe do jogo da velha. Sempre haverá no máximo um jogador, não tem como 2 jogadores vencerem, ou se não tiver um jogador no máximo, ele vai ter que dar empate. Tá? No caso, se der empate, a gente vai ter que retornar ao invés de x ou O maiúsculo, a gente vai ter que retornar nome nessa função. A função terminal deve aceitar o tabuleiro como entrada e valor booleano, indicando se o jogo acabou. Se o jogo terminar, seja porque alguém ganhou ou porque tudo foi preenchido e ninguém conseguiu fazer a trinca dos 3 símbolos, seja na vertical, na horizontal ou na diagonal, a função deve retornar true. Caso contrário, o jogo estiver ainda em andamento, essa função do terminal deve retornar false. A função utility, que é a da utilidade, deve aceitar essa board de terminals, que é a placa de terminais como entrada, e gerar uma utility, uma utilidade dessa placa, dessa board. Se o X ganhou, essa utility vai ter que ser 1. Tá? Se a bolinha ganhou, o maiúsculo, vai ter que ser menos 1. Se o jogo terminou empatado, vai ter que ser 0. O utility só será chamado se a placa de terminal for true. Caso contrário, essa função não será invocada. A função minimax ela deve receber o tabuleiro, a board, como entrada e retornar o movimento ideal para que o jogador mova naquele tabuleiro. O movimento retornado deve ser uma ação otimizada entre linhas e colunas em uma das ações permitidas no tabuleiro, que a gente não tem a célula ocupada ainda, que seja empty no caso. Se múltiplos movimentos forem igualmente otimizados, qualquer um é aceitável. Tá? Sempre vai ter que retornar o melhor movimento. Se todos forem os considerados melhores, qualquer um deles será aceitável. Se a board de terminal, se placa fora essa board de terminal, no caso, a função minimax deve retornar nome, deve retornar nenhum. Para todas as funções que aceitam um tabuleiro como entrada, um tabuleiro válido, ou seja, 3 linhas, cada uma com 3 possíveis valores, x, bolinha, ou maiúsculo, ou no caso vazio, empty, não deve se modificar declarações da função. Tá? Então, a gente tem que manter o corpo, aliás, a assinatura da função intacta, para que o algoritmo de Harvard ele aceite, ele consiga fazer essa correção de maneira correta, ele considera as assinaturas, então a gente não pode modificar somente o corpo, a gente vai ter que implementar as funções, a lógica do algoritmo através do corpo das funções. Com todas as funções implementadas corretamente, a gente pode executar o arquivo runner.py, que vai gerar graficamente o jogo da velha, a gente vai poder jogar ele de fato. A gente faria isso online, tá? Através do CS50.10. Só que como esse algoritmo ele usa recursos gráficos e no Linux servidor lá de Harvard o Mesa não está implementado porque é um acesso online que a gente faz através do VS Code do CS50, a gente vai ter que fazer isso localmente na nossa máquina. Então vai variar
a instalação dos pacotes através do pip e a execução do Python, dependendo do Windows ou Linux. Eu estou aqui no Windows, no caso vou fazer o exemplo dando umas ideias, umas dicas para Linux. Tá? Então o que a gente faz? A gente primeiro baixa lá os arquivos de Harvard. Como eu disse, são esses arquivos, a não ser esse aqui que é a solução, que eu trouxe a resposta, e o arquivo erros.py que eu implementei para trabalhar melhor com os erros. A gente colocou isso num arquivo separado, no qual ele vai importar aqui, tá? O invalid action error. Caso contrário, se a gente não tiver esse arquivo, a gente vai ter uma mensagem ali de que esse arquivo não existe, não foi encontrado, e a gente vai ter posteriormente um erro. Tá? O arquivo runner a gente não mexe, o arquivo de fonte também a gente não mexe, são visuais. Os requirements é só o Pygame, então se você estiver no Linux, você usa Python 3 install Pygame, tá? A gente pode instalar. Nesse caso aqui eu já fiz a instalação, por isso ele realmente já satisfaz. Vou limpar aqui o PowerShell, no caso, no Linux é o Bash. A gente está na pasta dos arquivos, Ctrl, aspas simples, eu oculto o terminal, e a gente vai dar uma olhada aqui rapidinho nos arquivos. O arquivo tic-tac-toe é o arquivo no qual a gente vai ter que implementar as funções de estado inicial, player, principalmente player, actions, results, winner, terminal, utility e a minimax. A gente não pode mexer, como as instruções nos orientam, nas assinaturas e no raise not implemented, que a gente vai ter que alterar ali só para informar o corpo das funções. Ao invés de a gente preencher tudo isso manualmente, eu trouxe aqui esse arquivo no Solutions. Tá? Como o nome do arquivo Solutions, onde que eu explico passo a passo, através de comentários, cada uma dessas implementações. Primeiro, a gente implementa as constantes, que são x, bolinha, no caso o maiúsculo, e empty, que é nome para células que estão em branco. A gente cria o board do jogo da velha, que é a matriz 3x3, ou seja, 3 linhas e 3 colunas. Tá? Então, todas vazias, é o estado inicial. O tabuleiro ele vai ter que estar vazio e não pode estar preenchido. Na função player, a gente cria 3 contadores, cada um para os possíveis preenchimentos das células desse board, do terminal, do jogo da velha, do tic-tac-toe, todos iniciando como 0. A gente pode, então, contabilizar a contagem, a gente vai sempre implementar. Nessa função aqui, a gente vai sempre implementar o símbolo, tá? Se a gente preencheu x, a contagem de x vai ter que ser mais 1, vai ter que incrementar 1. Tá? Ou de bolinhas, no caso o maiúsculo, ou de células vazias. Se é mais x do que bolinhas, é a vez de bolinha, caso contrário, é a vez de x. Então, essa condição é para a gente saber quem é o próximo jogador. Tá? Ela é necessária e a gente consegue implementar com um if simples. Na função actions, tá? Essa é a função player. Na função actions, a gente tira sempre o not implemented, que aí é o que a gente vai implementar no código em si. Tá? A gente retorna o conjunto de todas as ações possíveis no tabuleiro, então os movimentos, no caso a gente colocou como a variável move. A gente vai percorrer as linhas e colunas J do nosso board, do nosso tabuleiro, e vai adicionando as posições empties, tá? Nas possíveis ações, nos possíveis células que estão em vazias. A gente vai retornar esse movimento. Na função resultado, a gente vai retornar o tabuleiro resultante após uma ação de preenchimento, seja do X ou da bolinha, aqui a gente tem as duas ações, para 0 e para 1. A gente faz essa validação se o X está numa posição válida, ou bolinha, no caso o símbolo atual ele vai estar numa posição válida. Se a gente não quiser colocar um símbolo numa célula da board que já esteja preenchida, ou seja, que seja diferente de vazia, tá? É o que a gente fez aqui, ó. Se a gente quiser 0, 1 e 2 são 0 para x, 1 para o símbolo bolinha, 2 para o símbolo empty. Tá? São essas 3 possibilidades
da gente preencher cada célula do nosso jogo da velha. A gente verifica se essa posição está ou não ocupada. A gente faz uma cópia do tabuleiro para a gente não alterar o tabuleiro original. Então, é isso que o algoritmo pede, a gente realizar através da função deepcopy. E através desse deepcopy, a gente vai atualizar a posição da ação do jogador com o símbolo, com o seu respectivo símbolo através do copyboard e não do board original. Na função winner, que é a função que vai indicar o vencedor do tabuleiro, se há o vencedor do tabuleiro, o que tiver mais contagens, tá? Ele verifica se as contagens de todos são iguais. Ele vai retornar. Se a gente contar 3 para x, vai retornar x como vencedor, se não bolinha, tá? Ele vai verificar se as colunas são uma sequência de símbolos iguais, ou seja, de cima a baixo, tá? Verticalmente, se a gente tem x, 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 ou bolinha, 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 para retornar, respectivamente, o vencedor x ou bolinha. E a gente também vai ter que fazer a verificação nas diagonais. Para a diagonal 1 à esquerda ou a secundária direita, a gente vai fazer essa verificação, tá? E a gente vai implementar aqui a adição, o incremento dessas diagonais. Se a diagonal 1 for x ou a diagonal 2 for de 3x, respectivamente, vai ter que retornar x, ou seja, o jogador que tinha o símbolo x como símbolo para o seu jogo venceu. Caso contrário, será o jogador y, se a gente apresentar 3 bolinhas na diagonal principal ou na secundária. Tá? Se a gente não tiver nenhum valor de 3 símbolos iguais, respectivamente, a gente vai ter que retornar none, ou seja, que não houve vencedor, que houve empate. Tá? A função terminal, que é a board, que vai receber o cenário do jogo preenchido, então ele vai verificar se todas essas ações, se há um vencedor ou se essas células foram todas preenchidas. Então o jogo ele termina se houver um vencedor ou se não houver mais células empties, tá? Que aí indicando empate. E a função utility ele vai calcular a utilidade do tabuleiro. 1 se x venceu, menos 1 se a bolinha, o O maiúsculo, venceu, ou 0 para empate. Tá? São esses símbolos que deverão ser retornados. A função global para rastrear a quantidade de ações exploradas pelo Minimax, ou seja, a gente cria um contador ali de quantas ações foram exploradas pelo Minimax e define, por fim, a função do Minimax. Dentro da função do Minimax, a gente definiu o Max Player e o Min Player, tá? Para a gente verificar aqui a função auxiliar para maximizar o valor de jogadas e minimizar. Através da Minimax, a gente define uma variável global, que é a da Explored Actions, a gente reseta ela como 0 dentro dessa função. Sempre que a gente chamar ela, vai ter que estar esse contador resetado, ou seja, como valor inicial 0. A gente tem essa função inicial para maximizar o valor, tá? E retornar utility se o jogo acabou, inicializar com o valor mínimo de menos 10, obter as ações possíveis que a gente pode realizar no tabuleiro, iterar por essas ações possíveis, escolher aleatória e removê-las para evitar repetição, que uma já foi escolhida. Tá? Isso aí é para a gente escolher a melhor ação possível e a gente faz aí a otimização de poda se o valor atual já é o valor maior do que o limite. Tá? A gente vai incrementar essas ações possíveis e também avaliar a ação do mínimo do valor, né, do resultado, min player, que é a função que a gente vai falar em seguida. A gente faz essa verificação para atualizar o melhor valor da ação, se necessário, e na função para minimizar o valor, que é o min player, que a gente faz essa implementação aqui em cima no max player. Também a gente faz o mesmo escopo de função no corpo dela, porém, aí a gente vai retornar utility, o valor inicial como 10, ao invés de menos 10, obter as ações possíveis, interar entre elas, através do tamanho, tá? Tem que ser maior que 0, escolher a ação aleatória e removê-la para não repetir. A gente vai fazer essa poda para fazer essa otimização, incrementando 1 as ações exploradas e acrescentando agora ao max player, tá? Que foi a função definida acima, a avaliação da ação e atualização com o melhor valor, se necessário. Se o jogo já terminou, ele vai ter que retornar none para
cair fora do loop. Determinar se é a vez do x ou da bolinha ou O maiúsculo e invocar a ação correspondente. Então, se o jogo já terminou e for igual a x, quer dizer que a IA venceu, a IA de ações, tá? Se a IA tinha outro, ou seja, a bolinha, a IA venceu e ela vai ter que mostrar aqui os movimentos e ações, tá? São essas funções que a gente fez a implementação. Nesse caso aqui a gente colocou o arquivo erros também para referenciar. Nesse caso, a gente já tem a solução pronta. Eu vou simplesmente copiar esse código aqui e salvar no tic-tac-toe, tá? Ele vai salvar, ou a gente pode dar um Ctrl S para salvar. Ctrl aspas simples no Windows ou Ctrl crase no Linux, ou Ctrl acento agudo no Linux. A gente vai abrir aqui o nosso shell para a gente resolver aqui as situações. Provavelmente você vai ter que instalar o Pygame, tá? Então, pip3 install Pygame ou sudo no Linux para executar em modo administrador. Depois disso, você pode executar, então, python runner.py. No Linux, provavelmente é Python 3 runner.py. Com tudo isso implementado, o runner.py ele vai criar essa janela de interface gráfica. Por isso que na versão web fornecida do VS Code através de Harvard University, a gente não consegue emular essa interface gráfica por ser um ambiente de Linux terminal sem interface gráfica. Então a gente vai ter que fazer isso no computador local. Vamos começar jogando como X. Então a gente pode escolher. Todas as células do tabuleiro estão como empty, não tem símbolos nem X nem bolinha preenchidos. E a interface gráfica, aliás, a inteligência artificial, ela vai definindo as melhores ações e, quem sabe, vencendo até o jogo. Vou começar jogando como X novamente. E mesmo assim, pode ter empate. A gente pode jogar como bolinha. O X, ele sempre vai iniciar. Nesse caso, o X, ele vai ser a inteligência artificial. Nesse caso, agora aqui a gente começa dessa forma. Perdemos. Tá? Então, ela sempre vai encontrar o melhor valor para definir a próxima jogada e vai implementando aqui as ações, as quantidades de ações, conforme definido lá embaixo na nossa função minimax, tá? Que a gente faz aqui o retorno, o feedback das informações das ações de IA possíveis pela minimax. Vou dar um Ctrl L ou comando clear para limpar o nosso shell. Aí a gente pode fazer a submissão ou o teste do check 50. A gente poderia fazer o check 50 aqui, porém eu estou no ambiente Windows e em ambientes Windows a gente não consegue implementar check 50, style 50 e submit 50. Para contornar o problema do Windows, no Linux você consegue instalar o style, o check 50, o style 50, o check 50 e o submit 50 através do pip3 install espaço style 50 espaço check 50 espaço submit 50. Ele vai instalar no Linux. No Windows a gente não tem suporte a essa plataforma, então a gente acessa o VS Code online de Harvard, no qual esses pacotes eles já vêm previamente instalados. Eu fiz o upload de todos os nossos arquivos. Dei um Ctrl J ali para mostrar o nosso terminal. Temos aqui, deixa eu dar um Ctrl J de novo, para a gente copiar o arquivo de solução. Vou colar ele aqui. Posso dar um Ctrl J aqui para fazer o teste de estilização, para a gente ver se está certo. Poderíamos definir através do terminal, style 50, vou colocar aqui para a gente, tá? tic-tac-toe.py. Como a gente está no ambiente de Harvard, é simplesmente clicar aqui que ele vai definir para a gente. Mas vamos dar uma olhada. A gente não teve nota máxima nesse quesito porque ele pede para a gente adicionar uma linha aqui. Então, ele vai pedir para a gente adicionar uma linha a mais aqui. Lá na linha 17 também.
na linha 36 também, na 49 também. Então a gente vai pré-preenchendo, tá? Através da separação das funções que a gente deixou uma linha só em branco e ele pede para deixar pelo menos duas. A gente pode fazer essa diferenciação e pronto. A gente pode jogar para cá e ele vai dizer looks good. Então, que tá legal, tá? Ctrl L, clear ali no terminal a gente oculta. Saindo do cursor do terminal, Ctrl J, não, Ctrl Shift J, Ctrl J, ele vai ocultar o shell. Então a gente está no Tic-Tac-Toe, a gente já tem o arquivo empty. Agora a gente pode fazer o teste, tá? Ctrl J de novo para a gente abrir. ls, a gente vê aí os arquivos que a gente tem. Vou alterar para a aba para a gente fazer a checagem para a nota que a gente vai receber. Ctrl Shift V para colar. Colocar em tela cheia. Vamos executar. Ele vai conectar, autenticar. A gente vai ter que fazer essa conexão da nossa conta do GitHub com o servidor de Harvard para salvar no nosso repositório. E em vermelho ele vai mostrar os erros, tá? Se houver. Nesse caso, não houveram erros. Então, só nos resta fazer a submissão. No caso aqui a gente tem algumas funções, a gente pode submeter através desse comando. Submit 50 e o link, tá? Se a gente quer instalar os requerimentos, são esses aqui no Linux local. Style, Check e Submit 50, eles são necessários para a gente fazer os testes e a submissão. Dá um Ctrl L, Ctrl Shift V para salvar. Só vou fechar aqui. Pronto. Dessa forma, a gente vai fazer a submissão. Os arquivos que não foram submetidos são aqueles desnecessários. Vou dar um yes só para confirmar, que é o do requirements, que são as libraries que são necessárias, e o arquivo de fonte. Inclusive, ele já me deu o link aqui, Ctrl clique, eu posso confirmar a abertura. Vou sair do modo tela cheia. E a gente tem uma terceira submissão. Aqui de style a gente tem 0,99. A gente pode fazer alguma alteração, remoção de comentários ou algo do tipo, para a gente conseguir nota máxima no style. No check 50, a gente conseguiu 31. Tá? Na vez passada, eu tinha conseguido 1. Então, se você der alguma arrumada ali nos comentários, você vai conseguir, nos espaçamentos, você vai conseguir atingir nota máxima tanto na estilização, como também na questão do motor, do desenvolvimento da aplicação do algoritmo de IA do Tic-Tac-Toe. Todo esse código você encontra lá no meu site, ubsocial.github.io. Se você estiver me assistindo pelo YouTube, provavelmente o link do meu site estará na descrição, juntamente com esse projeto do Tic-Tac-Toe e todos os demais projetos do CS50i with Python.